This morning, Nesta manhã, we are going to speak about the one who is in charge of the fruits. nós vamos falar nesta manhã a respeito daquele que está no comando dos frutos. Can you bring fruits by yourself? Será que você pode produzir frutos por você mesmo? Look at the tree. Olhem a árvore. Is there enough fruit? Será que existe fruto suficiente, fruto bastante nesta árvore? Would you like to see more fruit? Será que você gostaria de ver mais frutos? You know, we speak about the fruits of our lives. Olha, nós falamos muito a respeito dos frutos na nossa vida. The fruits are supernatural action. Os frutos são ações supernaturais. The Holy Spirit is in charge of fruits. O Espírito Santo é quem está no comando a respeito dos frutos. Now, when you go to the book of Acts, Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Atos, in the first several verses, nos primeiros in the beginning, nos primeiros versos, bem no comecinho, you will see a reference você vai perceber uma referência to the Trinity. à Trindade. You have a reference to Jesus. Você tem uma referência a Jesus, You have a reference to the Holy Spirit. você tem uma referência ao Espírito Santo And you have a reference to the Father. e também uma referência ao Pai. It is very significant É muito significante, because the book of Acts is the beginning of the church. porque o livro de Atos é o princípio da igreja. And it is a picture of what will happen at the end. E é um quadro, é uma visão que nós temos daquilo que acontecerá no final. Now, the book of Acts is a fulfillment of the promise of Jesus to send another comforter. Agora, o livro de Atos é o cumprimento da promessa de Jesus de enviar um outro consolador. The book of Acts starts with a reference that the secret O livro de Atos começa com uma referência of success is in the Holy Spirit. do segredo dizendo que o segredo do sucesso está no Espírito Santo. If you go to the book Acts of the Apostles by Ellen White, Se você for ao livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, in chapter 5, no capítulo 5, she writes, ela escreve: the promise of the Holy Spirit a promessa do Espírito Santo is not limited to any age or race. não está limitada a qualquer idade ou raça. Sometimes when we read the book of Acts Algumas vezes, quando nós lemos o livro de Atos and we hear and see the great miracles of the Holy Spirit, e observamos e ouvimos a respeito dos grandes milagres do Espírito Santo, we say, oh, it was important then, e dizemos: isso foi muito importante então, naquela época. and it will happen again at the end when the latter rain comes. Isso vai acontecer novamente no final, quando a chuva serôdia cair. But this is not what Ellen White is saying. Mas não é isso que a senhora White está dizendo. She said that the promise Ela diz que a promessa is not limited to any time or age. não está limitada a qualquer era ou a qualquer tempo. It means today. Isso significa que é para hoje. We can be used by the Holy Spirit in the same way the apostles were used. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo da mesma maneira como os apóstolos foram. Now she continues. E seja que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto que refletimos muito pouco, There is seen spiritual drought, surge uma seca espiritual, spiritual darkness, uma escuridão espiritual, spiritual declension and death. uma queda espiritual e morte. But then she says the following. Mas então ela diz: The presence of the Spirit with God's workers a presença do Espírito com os trabalhadores de Deus will give the proclamation of truth a power vai dar à proclamação da verdade um poder that not all the honor or glory of the world could give. Coisa que nenhuma glória ou honra deste mundo poderia dar. Can you imagine? Pode você imaginar?
There is nothing in the world Não há coisa alguma neste mundo that can attract the attention of the people more than the Holy Spirit. que possa atrair até mais a atenção do povo do que o Espírito Santo. And then Ellen White says, Então a senhora White diz: but why is it por que é assim? that the Holy Spirit is seen so little today? Por que o Espírito Santo é visto em tão pequena proporção hoje? And she gives an answer. E ela nos dá uma resposta. She says, Ela diz: because we are not seeking His power. porque nós não estamos buscando o seu poder. Because we have learned to work without Him. Porque nós aprendemos a trabalhar sem Ele. And we are satisfied. E estamos satisfeitos. But in reality, Mas na realidade, the only thing that the church needs today a única coisa que a igreja precisa hoje is the power É o- of the Spirit. poder do Espírito. Because when the Holy Spirit will work through us, Porque quando o Espírito caminhar através de nós, there will be much more fruits on the trees. aparecerão muito mais frutos nas árvores. Now, Ellen White ends chapter 5 very interesting. Agora a senhora White nos fala alguma coisa no capítulo 5 muito interessante. She says that at the end of time, Ela diz que no final dos tempos there will be a special outpouring of the Holy Spirit. haverá um especial derramamento do Espírito Santo. Now, please keep in mind, Por favor, mantenha na mente. there was a Pentecostal, Houve o Pentecostes, the early rain, a chuva temporã. and then the Bible and the spirit of prophecy tells us Então a that Bíblia e o Espírito Santo nos diz que the same power is available throughout all the ages. o mesmo Espírito esteve e está à disposição através de todas as eras. But at the end of time, Mas no final dos tempos, there will be a special and even more magnificent than the early rain, a latter rain. haverá um especial e um ainda maior e mais magnífico derramamento do Espírito Santo. And the latter rain will have two goals. E a chuva serôdia terá então dois grandes objetivos. Ellen White speaks about it in chapter 5, Acts of the Apostles. A senhora White fala a respeito disso no capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos. Number one, Primeiro, to prepare the church for the second coming. preparar a igreja para a segunda vinda de Jesus. We cannot prepare ourselves for the second coming. Nós não podemos preparar nós mesmos a nós mesmos para a segunda vinda. You can preach day and night about perfectionism, but you will never be perfect. Você pode pregar noite e dia sobre perfeccionismo, mas você nunca será perfeito. Only the Holy Spirit can do it. Só o Espírito Santo pode promover isso. So instead of speaking of perfectionism, Então, ao invés de pregarmos sobre perfeccionismo, we need to speak about the need of the Spirit temos que today. pregar a respeito da necessidade do Espírito Santo para hoje. And the second purpose of the latter rain. E o segundo propósito da chuva serôdia, Ellen White says, a senhora White diz, it is to prepare the world for the harvest. é preparar o mundo para a colheita, para a ceifa. Everything what we need as a church today, Qualquer coisa que nós precisamos da igreja hoje, to prepare ourselves to be more faithful. para prepararmos a nós mesmos para sermos mais fiéis, Only the Holy Spirit é can do it. somente o Espírito Santo que pode promover isso. To prepare the harvest of the world, only the Holy Spirit can do Preparar it. a colheita no mundo todo, só o Espírito pode fazer isso. Now, what is very interesting in the book of Acts, Agora, o que é muito interessante no livro de Atos, in the book of Acts there are 5 outpourings of the Holy Spirit no described. livro de Atos fala sobre 5 derramamentos do Espírito Santo. And the 5 outpourings are placed in a unique way in the book of Acts. E esses 5 derramamentos eles são colocados de uma forma muito única no livro de Atos, na Bíblia. You know, I would even suggest Eu gostaria mesmo de sugerir that Luke uses a thematic chiastic structure for the outpouring of the Holy que Spirit. Lucas usa uma imagem extraordinária a respeito desse derramamento do Espírito Santo. The 5 outpourings, Os 5 derramamentos,
The first outpouring corresponds to the last one, fifth one. Primeiro derramamento corresponde ao último, ao quinto. The second outpouring of the Holy Spirit corresponds with the fourth O one. segundo derramamento corresponde ao quarto. And then in the middle, Então, no meio, o terceiro. something very important. Alguma coisa muito importante. It is like a peak of a pyramid. É como o topo da pirâmide. The third outpouring of the Holy Spirit. É The third outpouring of the Holy Spirit. Third. the third, desculpe, o terceiro derramamento do Espírito Santo. Now let's look at this. Agora, vamos dar uma olhada aqui, perdão. Now let's look at the first outpouring of the Holy Spirit. Eu sabia que isso ia acontecer. Vamos olhar agora o primeiro derramamento do Espírito Santo. This is described in chapter 2. Isso aqui é descrito no capítulo 2. Chapter 2, verse 4. Capítulo 2, versículo 4. And they were all filled with the Holy Spirit. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Who? Quem? They all. Who? Quem? Eles todos. Remember Lembrem-se the disciples with Jesus, o dos discípulos com Jesus. the apostles with Jesus. Os apóstolos com Jesus. I would say today the pastors with Jesus. Eu diria With Jesus. os pastores com Jesus. And Jesus tells the disciples, E Jesus disse aos discípulos: you go back to Jerusalem. vocês voltem para Jerusalém. Go back to your office. Voltem para o escritório de vocês. Be there. Estejam lá. Don't do anything Não façam coisa alguma. till the Holy Spirit is not come. Até que o Espírito Santo venha. But when the Spirit comes, Mas quando o Espírito vier, then you go out. então vocês sairão. Now on the day of Pentecost, Agora, no dia do Pentecostes, now the Holy Spirit is poured out on the apostles. agora o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. I would say today he was poured out on the pastors. Eu diria que hoje ele foi derramado sobre os pastores. Before, the pastors were hiding in the rooms. Antes que os pastores se escondessem em seus aposentos, em seus quartos, They were scared, eles ficaram amedrontados, afraid of the Romans, com medo dos romanos, scared of the Pharisees and Sadducees. amedrontados pelos fariseus e pelos saduceus. But now, after the Spirit came, Mas agora, quando o Espírito veio, they are not anymore closed in the rooms. eles não estavam mais agora fechados, cerrados em seus quartos. They are walking on the streets of Eles Jerusalem. saíram para as ruas de Jerusalém And they preach. e eles pregaram. They do miracles. Eles operaram milagres. They break all the barriers, Eles quebraram todas as barreiras, even language barriers. mesmo as barreiras da linguagem. You see, when the Holy Spirit is there, Você sabe, quando o Espírito Santo está ali, the translator knows what I'm saying. o tradutor sabe o que eu estou dizendo. This is the first outpouring of the Holy Esse foi o Spirit. primeiro derramamento do Espírito Santo. Now let's go to the fifth outpouring. Agora vamos para o quinto derramamento do Espírito Santo. It is in chapter 19. Está no capítulo 19. Chapter 19, verse 6. Capítulo 19, versículo 6. Here we speak about the believers in Ephesus. Aqui ele está falando a respeito dos crentes de Éfeso. They have followed Jesus, Eles tinham seguido Jesus, in a sense, num sentido, but they have not heard about the Holy Spirit. mas eles não haviam ainda ouvido falar sobre o Espírito Santo. And then when the apostles saw them, Então, quando os apóstolos o viram, they taught them, eles disseram a eles: baptized them batizem with the Holy Spirit. através do Espírito Santo. And the Holy Spirit was poured on them. E o Espírito Santo será colocado sobre eles. The believers in Ephesus. Os crentes de Éfeso. And the Bible says, E a Bíblia diz: as soon as the Holy Spirit was poured out on the believers in Ephesus, tão logo quanto o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes de Éfeso, they started to prophesy. eles começaram a profetizar.
And they started to break all language barriers as E well. eles começaram a quebrar todas as barreiras linguísticas também. You see, dear friends, Você vê, queridos amigos, the first outpouring and the last outpouring in the book of Acts are related. o primeiro derramamento e o último derramamento do livro de Atos são relacionados. The first one is about the pastors. O primeiro é sobre os pastores. The last one is about the members. Os últimos são derramamento é a respeito dos membros. This is why we speak today about total member involvement. É por isso que nós falamos a respeito da membresia total. But it is only when the Holy Spirit is poured out on Mas pastors somente quando o Espírito Santo é derramado sobre os pastores and on church members. e nos membros. Then together there is a real total member involvement. Então juntos vai haver uma real união da membresia e pastores. Now let's go to the second outpouring of the Holy Spirit. Vamos então agora ao segundo derramamento do Espírito Santo. It is the book of Acts chapter 8. Se encontra no livro de Atos, no capítulo 8. You know, it is a very interesting chapter. Vocês sabem, esse é um capítulo muito interessante. Because things are happening now in Samaria. Porque algumas coisas estão acontecendo agora em Samaria. Who are the Samaritans? Quem eram os samaritanos? Every Jew hated the Samaritan. Cada judeu, todo judeu odiava os samaritanos. Because the Jews believed that they were conservative, faithful. Porque os judeus acreditavam que eles eram conservadores, fiéis. But the Samaritans, Mas os samaritanos, they were liberals. eles eram liberais. They kept something from Judaism Eles mantinham ainda alguma coisa do judaísmo and mixed them, I would say today, with postmodern thinking. e misturavam essas coisas com o pensamento moderno. And we are puzzled today. E nós estamos ainda com... Isso é um quebra-cabeça para nós até hoje. How to reach a postmodern mind? Como alcançar a mente pós-moderna? It is a totally different way of thinking. É uma maneira completamente diferente de pensar. When we speak, they understand something totally different. Quando nós conversamos sobre isso, parece que é uma verdade totalmente diferente, uma abordagem diferente. How to reach them? Como alcançá-los? How to reach the Samaritans? Como alcançar os samaritanos? They are with one leg in the church and with the other one they in the world. Uma perna estava na igreja e outra estava fora, no mundo. How to bring them back? Como trazê-los de volta? Our children, Nossos filhos, they say they believe in Jesus, eles dizem acreditar em Jesus, but their legs are in the world. mas as suas pernas estão a caminho do mundo. How to bring them back? Como trazê-los de volta? Humanly speaking, it is impossible. Falando de uma forma humana, é impossível. It is only Somente if the Holy Spirit is at work. se o Espírito Santo estiver trabalhando. Because when the Spirit was poured out in Samaria, Porque quando o Espírito foi derramado em Samaria, the Samaritans become missionaries for Christ. os samaritanos se tornaram missionários por Cristo. You see, dear friends, Você vê, queridos amigos, if you see that a pastor needs some kind of a dose of encouragement, se os pastores precisam de algumas metas e mais coragem para alcançá-las, when you see that the church members need some kind of motivation, e você percebe que os membros da igreja precisam de mais motivação, when you see that the young generation needs quando a você vê total renovation of their thinking, Quando você vê que a geração mais nova necessita de uma regeneração total na sua maneira de pensar, the book of Acts tells us o livro de Atos nos diz: the secret is o segredo é o seguinte, the Holy Spirit. o Espírito Santo. Because when the Spirit is at work, Porque quando o Espírito está trabalhando, our children nossos filhos, nossos jovens, suddenly don't feel anymore our worship's boring. não sentem mais que os cultos são monótonos, cansativos, But we need the Spirit. mas precisamos do Espírito. Now let's go to the fourth outpouring of the Spirit. Agora vamos para o quarto derramamento do Espírito Santo. It is a very interesting one. É uma passagem muito interessante essa. The book of Acts chapter 10. Livro de Atos, capítulo 10. It is a story about Cornelius.
É uma história sobre Cornélios. And the Bible says that the Holy Spirit was poured out on Cornelius. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélios. Now, who was Cornelius? Agora, quem era Cornélios? Was he a Christian? Será que ele era um cristão? He was a Gentile. Ele era um gentil. Now, how to reach people of different religions? Agora, como alcançar pessoas de religiões diferentes? Now we are puzzled today how to reach the Muslim world. Agora temos uma dúvida, um problema para ser resolvido, como alcançar o mundo moderno, pós-moderno. How to preach the gospel in Mongolia to the Buddhists. Como pregar o evangelho na Mongólia, que é um país budista? Because our sermons make no sense to the Buddhists. Porque a nossa maneira de pensar não faz sentido algum para os budistas. What to do? O que fazer? The Bible tells us A Bíblia nos diz. the secret is in the Holy Spirit. O segredo é o Espírito Santo. Because when the Spirit was poured out on Cornelius, the Gentile, Porque quando o Espírito foi derramado sobre Cornélio, o gentil, he became a missionary for Christ. ele se tornou um missionário para Cristo. You see, dear friends, Você vê, queridos amigos, whatever challenge we face today, qualquer desafio que enfrentemos hoje, there is one answer in the book of Acts. há uma única resposta no livro de Atos: The Holy Spirit. o Espírito Santo. Now, the first outpouring was on the apostles. Agora, o primeiro derramamento foi sobre os apóstolos. The last one on the believers in Ephesus. O último, nos crentes de Éfeso. The second one was the outpouring on the Samaritans. O segundo foi derramamento sobre os samaritanos. Half Christians, half secular. Meio cristãos, meio seculares. The fourth outpouring was on the O Gentiles. quarto derramamento foi sobre os gentios. And now in the middle, Agora, no meio, as a peak como of the pyramid, there is o topo da pirâmide, the third outpouring of the Holy Spirit. o derramamento central, principal do Espírito Santo. This is chapter 9. Aqui está no capítulo 9. And this is a key passage in the Bible. E essa é uma passagem chave da Bíblia. Because there we have an enemy of the gospel. Porque aqui se apresenta o inimigo do Evangelho. We have Saul. Saul. Paul was before Saul. Okay. Nós temos aqui Saulo. Now, O Paulo primitivo. the Bible tells us A Bíblia nos diz that he was going from and to different places and was persecuting the Christian church. ele estava indo para diferentes lugares em perseguição à igreja de Deus. He was the biggest enemy for the Christianity. Ele era o maior inimigo da cristandade. Everyone was afraid of him. Qualquer pessoa tinha medo de Paulo. In fact, the Bible says, Na realidade, a Bíblia afirma, when Paul describes his activity before his conversion, quando Paulo descreve as suas atividades antes de sua conversão, he was not only searching and betraying and putting to prison Christians. ele não estava apenas perseguindo, traindo e colocando os cristãos na prisão. Saul was taking Christians Paulo estava tomando as pessoas and forced them to curse Christ. e forçando-as a proferir impropérios, a negar a Cristo. The biggest enemy of the gospel, O maior inimigo do Evangelho, the greatest obstacle of the o gospel. maior obstáculo do Evangelho. But now chapter 9 tells us, Agora o capítulo 9 nos diz, now Saul was filled with the Holy Spirit, agora Paulo estava cheio do Espírito Santo and he became a different person. e ele se tornou uma pessoa diferente. Now Saul is Paul, Agora Saulo é Paulo. and now Paul, from the enemy of the gospel, becomes the greatest, the biggest evangelist for the Agora gospel. Paulo, antes o inimigo do Evangelho, se torna o maior incentivador e pregador deste Evangelho.
What made the change? O que fez a mudança? The outpouring of the Holy Spirit. Derramamento do Espírito Santo. Dear friends, Queridos amigos, whatever problem we face today in the church, qualquer problema que nós enfrentamos hoje em nossa igreja, whatever problem you face in your personal life, qualquer problema que você encara na sua vida pessoal, whatever problem you are facing in raising your children, qualquer problema que você enfrenta ao criar os seus filhos, there is only one answer to success. só há uma exclusiva resposta para o sucesso: The Holy Spirit. o Espírito Santo. Now, Agora, why do you think por que você pensa that in our days today, isso para hoje, nos nossos dias, even in some Adventist churches, mesmo em algumas igrejas adventistas do sétimo dia, the Godhead of the Holy Spirit is under question? a presença, a existência do Espírito Santo é uma questão, é uma pergunta. Why? Por quê? Because Satan is afraid of him more than of anyone else. Porque Satanás está amedrontado, tem medo dele mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Because Satan knows Porque Satanás sabe, if the churches mesmo as igrejas will believe in the Holy Spirit, que creem no Espírito Santo, will ask for the power of the se Spirit, pedirem pelo poder do Espírito Santo, the Holy Spirit will break all the barriers. o Espírito Santo quebrará todas as barreiras. For him there are no borders. Para ele não há limites. He can break the language barriers. Ele pode quebrar as barreiras da linguagem. He can break all the philosophical barriers. Ele pode quebrar as barreiras de todas as filosofias. He can even make the enemy of the gospel an instrument for Ele the pode gospel. até tornar os inimigos do evangelho como instrumentos do evangelho. Now remember David and Goliath. Agora lembre-se de Davi e Golias. Do you remember the story? Você conhece a história? The Goliath, Golias, dressed up, todo paramentado, all the military equipment that was available, he had them. tudo quanto é medalha militar estava no seu peito. And he had even an arm bearer with him walking. E ele tinha, inclusive, carregador das suas armas. And he sees a small boy, E vê garotinho, David, Davi. without any arm bearers, Ele não tem nenhum carregador de armas, no weapons, nenhuma arma. and just a stick in his Ele hands. só tem uma espécie de estilingue, uma funda nas suas mãos. But this boy Mas esse garoto, relied on the power of the Spirit. ele confiava no poder do Espírito. And what did the Holy Spirit do? E o que foi que o Espírito Santo fez? The Goliath himself became the arm bearer of David. Davi, ou Golias, o próprio Golias se tornou um auxiliar, um carregador de armas para o próprio Davi. You believe that? Você crê nisso? Who brought the weapon? With what weapon does David killed Goliath? Com qual arma Davi matou Golias? He cut the head using the weapons of Goliath. Davi cortou a cabeça de Golias usando a sua própria arma, a arma de Golias. Goliath, the biggest challenge for the people of Israel. Golias foi o maior desafio para o povo de Israel. But the Holy Spirit used him to be just an arm bearer for David. Mas o Espírito Santo o usou para ser apenas um carregador da arma para servir a Davi. You know, today we are facing many challenges in the world. Hoje no mundo nós estamos encarando muitos desafios. But if we rely not on our brains, Mas se nós não confiarmos apenas no nosso cérebro, but look up for the supernatural power of the Holy mas Spirit, procurarmos pelo supernatural poder do Espírito Santo, the Holy Spirit will use the problem and turn it into instrument. o Espírito Santo usará o problema e vai tornar esse problema a nosso favor. Let me share you a story. Deixe-me compartilhar com vocês uma história. I was serving in the military. Eu estava servindo o exército. I was born, as you know, in Kazakhstan. Eu nasci, como vocês sabem, no Cazaquistão. But it was a
part of the Soviet Empire. mas era parte do Império Soviético. And although I was German, I was called to serve in the Soviet army. E muito embora ele disse que ele era alemão, mas ele me falou que ele é de ascendência alemã, foi chamado para servir no exército. One of the biggest challenges was to keep the Sabbath. Dos maiores desafios era guardar o sábado. I was serving in the Nordic Pole. Eu estava servindo no Polo Norte. There are 6 months day and 6 months night. 6 meses dia, 6 meses noite. And so for the Sabbath, I had to hide every Sabbath. E para guardar o sábado, eu tinha Yes. eu tinha que me esconder. Because if they would find me, Porque se eles me encontrassem, they would mock me and make fun and push me to work. eles iam me humilhar, iam rir de mim e iam me forçar ao trabalho. But it was not easy to find a place to hide. Mas era difícil encontrar algum local para eu me esconder. Because according to the law, Porque de acordo com a lei, if you leave the borders of the military unit se você ultrapassa os limites da unidade militar without a permission, sem permissão, it is a prison sentence. é uma sentença de prisão. But I did not have enough places to hide inside the unit. Mas eu não tinha muitos locais para me esconder dentro da unidade. And sometimes I hide it with swine, with porks. Algumas vezes eu me escondia junto com os porcos. Like the prodigal son. É exatamente como o filho pródigo. But I didn't eat their food. Mas eu não comi a comida deles, as bolotas deles. But most of the Sabbaths, Mas a maioria dos sábados, I had to leave the borders of our unit and hide in the bushes in the woods. eu tive que ultrapassar os limites da minha unidade e me esconder entre os arbustos, entre um tipo de vegetação ali. Now, one of our officers, military officers, Quando um dos oficiais militares he told me, me abordou, ele disse o seguinte para mim: he said, I know that you are leaving the parameters of our unit. eu sei que você está ultrapassando os limites da nossa unidade. And he told me and he promised me, E ele me falou e ele prometeu: I promise you, I will personally find you. eu prometo a você que pessoalmente vou encontrá-lo. And you will take the responsibility. E você vai ter que assumir a responsabilidade. Because he said, I know you are leaving the parameters Porque eu of the sei que você está ultrapassando os limites da nossa unidade. One day, Um dia, I decided to visit a Seventh-day Adventist family on Sabbath. eu decidi visitar uma família adventista do sétimo dia no sábado. I had a military friend, officer. Eu tinha um amigo militar que era oficial. He gave me a piece of paper Ele me deu um pedacinho de papel and he told me, e ele me disse: this piece of paper esse pedaço de papel allows you to leave the unit. permite que você saia da unidade. But Mas no one from our unit can know that I gave it to you. ninguém da nossa unidade pode saber que eu dei esse papel para você. Because the military chief prohibited us to give you the permission to leave. Porque o chefe militar nos proibiu de dar permissões para saídas. And so he gave me a empty permission without the date. Portanto, ele me deu uma permissão vazia, sem anotação da data. And he told me, E ele me disse: whenever you leave the unit, quando você sair desta unidade, you fill out the dates você preenche a data. and put your signature E there. coloque a sua assinatura ali. You can show it for the patrol in the city, but never in our unit. Você pode mostrar para as patrulhas na cidade, mas nunca aqui na unidade. And so one day, Portanto, assim, um dia, on Sabbath, when I was returning back to the unit in the evening, um sábado, quando à noitinha eu estava voltando para a unidade, I walked a long time through the woods. eu caminhei muito tempo através de uma floresta. And then there was one short distance
actually quite long distance, I could use a bus to drive. Então havia uma distância significativa que eu poderia usar um ônibus para percorrê-la. And then the last part of the trip, Então a última parte da viagem, I had to go again through the bushes and through the woods so Eu- that no one would catch me. eu tinha novamente que caminhar entre algumas árvores, entre alguns arbustos, para que ninguém me visse. So when I was in the city, Portanto, quando eu estava na cidade, I had filled this piece of paper. eu preenchi esse pedaço de papel. I was not scared for the patrol. Eu não estava preocupado com uma fiscalização, uma patrulha, uma vigilância qualquer. But the last part, this was a problem. Mas a última parte, esse era o problema. I had to enter so that no one would see me. Eu deveria entrar naqueles limites sem que ninguém me visse. And so when I was on the second part of the road, Então, quando eu estava na segunda parte da viagem, I enter in the bus, eu entrei no ônibus and what I see almost killed me. e o que eu vi quase me matou. The officer that was trying to find me was there in the bus. Os oficiais que estavam me buscando, tentando me encontrar, estavam dentro do ônibus. I looked around Eu olhei ao redor, and I see 3 officers patrol coming to me. eu vi 3 oficiais da patrulha vindo a mim. They approached me Eles se aproximaram de mim and they asked me, your documents. e eles perguntaram, seus documentos. Now what to do? Agora, o que fazer? I had a document that I produced myself. Eu tinha o documento que eu mesmo fiz para mim. I could show it to the patrol, but the guy couldn't see it. Eu podia, eu podia mostrar para os patrulheiros, mas eu não podia mostrar para os demais que me procuravam. Because it would be a double prison sentence Porque seria uma sentença dobrada de prisão, for, producing a wrong document. porque você sabe produzir um documento falso, And number 2, for leaving the unit. e número 2, por deixar a unidade. I said to myself, I'm done. Eu disse para mim mesmo, estou acabado. Now, exactly at the moment, Exatamente naquele momento, when the 3 patrolmen asked me the document, quando os 3 patrulheiros pediram os documentos, my greatest enemy, the officer, meu maior oficial inimigo turns to the patrol se virou para a patrulha. and said, let him go, he is with me. Eles disseram, deixa o rapaz ir, ele está comigo. And the 3 officers left. E aí os patrulheiros saíram, And I was driving the bus up to the unit. e eu estava agora dentro do ônibus, voltando para a unidade. Now the officer Agora, o oficial never ever asked me about it. nunca, jamais me perguntou coisa alguma a respeito dessa saída. He was the greatest enemy. I was hiding from him. Ele era o meu maior inimigo e eu me escondia dele. But now my enemy became my savior. Agora o meu inimigo se tornou o meu servo. This is what happens when the Holy Spirit is at work. Você sabe, é isso que acontece quando o Espírito Santo trabalha. You see the major obstacle in your life. Você vê obstáculos enormes na sua vida. You see a major obstacle in the church life. Você vê problemas enormes dentro da igreja. You see the major obstacle for the mission to move forward. Você vê problemas enormes para a missão prosseguir. If you rely on the Spirit, Mas se você confia e depende do Espírito Santo, the Spirit is in the business of turning a problem into opportunity. o Espírito Santo está no negócio, no trabalho de virar problemas em oportunidades. Dear friends, Queridos amigos, do you experience challenges in your life? você já experimentou desafios na sua vida? Dear pastors, Queridos pastores, are you sometimes exhausted? será que algumas vezes vocês se encontram exauridos, cansados, exaustos, Working day and night trabalhando dia e noite and not seeing results? e não percebendo resultado algum? Dear parents, Queridos pais, you try to raise your children in the faith. você tenta cuidar, criar os seus filhos na fé. You pray for them day and night, Você ora por eles dia e noite, but nothing happened. mas nada acontece. Do you experience these challenges? Você já experimentou esses desafios? Or maybe you have
someone who is persecuting you Ou talvez você tenha alguém que esteja perseguindo você because of your faith, por causa de sua fé. dear friends, Queridos amigos, then you need the Holy Spirit. então você precisa do Espírito Santo. Because whenever the Holy Spirit comes, Porque quando o Espírito Santo vier, He changes everything. Ele vai mudar tudo. But Ellen White says, Mas Ellen White diz: why does the Holy Spirit por que o Espírito Santo works so little today in the church? trabalha tão pouco hoje na igreja? And she responded herself, E ela responde: because we have learned to work without Him. porque nós aprendemos a trabalhar sem Ele. Now it's the greatest time for the church Esse é o melhor e maior tempo para a igreja, to repent para se arrepender. that we have worked too long in our own power, in our own wisdom. Estamos trabalhando demais no nosso próprio poder, na nossa própria sabedoria. And it is time to plead with the Lord. E agora é tempo de pedir a sua presença, To send us the power of the Holy Spirit. para que Ele nos mande o poder. But there is one problem. Mas há um problema. We are praying very often for the Holy Spirit. Nós estamos orando com frequência sobre o Espírito Santo, But we want to use the power of the Holy Spirit. mas nós queremos usar o poder do Espírito. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, when the Spirit comes, quando o Espírito vier, He wants to use us, not us using Him. Ele quer nos usar, Ele não quer que nós o usemos. And so if we are willing to be used by the Spirit, Portanto, se nós estamos dispostos a ser usados pelo Espírito and we will ask for Him e pedirmos a sua presença to direct our lives, para direcionar a nossa vida, He will come. Ele virá. He will break all the barriers. Ele vai quebrar todas as barreiras. He will turn problems into Ele possibilities. vai transformar problemas em possibilidades. And we will give Him all the glory and honor. E nós daremos a Ele toda a honra e toda a glória. So, dear friends, let us commit our life today Portanto, queridos amigos, vamos entregar a nossa vida hoje. to plead with the Spirit Pedir pelo seu Espírito Santo, so that He can use us as instruments. de tal forma que Ele possa nos usar como instrumentos, Fill us with His power possa nos preencher com seu poder and prepare the church and the world for the second e coming. preparar a igreja e o mundo para a segunda vinda. Are you willing today to commit Será que você está disposto hoje a se comprometer? that you will not only to ask for the power, Não simplesmente pedir o poder, but that you will commit and say, please use me in the way you want to use me. mas se comprometer e dizer, por favor, usa-me. If you are willing to do it, I invite you to stand. Se você está disposto a fazer isso, a se comprometer dessa forma, eu convido que você se levante. And we will pray. E eu vou orar. Pray for the power of the Spirit. Vou orar pelo poder do Espírito. Our Heavenly Father, Pai querido que está nos céus, today, hoje, as we have looked through the book of Acts, à medida que enquanto nós olhamos o livro de Atos, as we looked through the 5 outpourings of the Spirit, à medida que nós analisamos os 5 tipos de derramamento do Teu Espírito, Lord, we have seen that the power of the Spirit has no obstacles. Senhor, nós temos percebido que o poder do Espírito Santo não conhece obstáculos. The Holy Spirit has the biggest power in the world. O Espírito Santo é o maior poder no mundo, But we are so weak, Lord. mas nós somos tão fracos, Senhor. And so we ask you, Portanto, nós pedimos, forgive us that we have done the work alone by ourselves. perdoa-nos durante o tempo que nós estamos fazendo esse trabalho sozinhos, por nossa própria conta. But please fill us with your power. Mas, por favor, completa-nos, enche-nos com o Teu poder. Fill us with the Holy Spirit. Enche-nos com o Espírito Santo. And use us for your glory and honor. E usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. And may the Holy Spirit turn all the problems into E que o possibilities. Espírito Santo possa, através de nós, transformar todos os problemas em possibilidades. Revive our churches. Revive a nossa igreja. Revive our families. Revive, ó Deus, as nossas famílias.
Make our children pioneers for the mission, in the mission. Faça que a nossa igreja possa se voltar para a sua missão. And we will give you all the glory and honor in E Jesus' name. assim nós lhe daremos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Amen. Amém.